Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam bem-vindos, este é o Tecnologia em Perspectiva, versão podcast, e eu sou Vitor Quaresma. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia no esporte. Nessa conversa vamos entender algumas tecnologias que podem ser utilizadas no mundo dos esportes e como que elas contribuem para o aumento da performance dos esportistas em diversas modalidades. E tem também uma pergunta: será que existe alguma tecnologia que nos ajude a substituir o treinamento nosso de cada dia? E para debater conosco, temos o prazer de apresentar o professor João Bosco Pesqueiro, mestre e doutor em Ciências Biológicas pela Unifesp, pós-doutor em Biologia Molecular pela Universidade de Heidelberg e tem muitas outras coisas no currículo dele. Atualmente ele coordena também o projeto Atletas do Futuro em uma parceria entre a Unifesp e outras universidades. Seja bem-vindo, professor João Pesqueiro. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos os ouvintes do Tecnologia e Perspectiva. Temos também o professor Luiz Alberto Batista, aqui da casa. Ele é mestre em Educação pela UF, doutor em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, em Portugal, e professor associado aqui da UERJ no Departamento de Ciências da Atividade Física do Instituto de Educação Física e Desporto. Seja bem-vindo, professor Luiz Alberto. Obrigado a todos aí também que nos ouvem. Aproveitando que o nosso tema são as Olimpíadas, a gente está aqui no Brasil é inverno, lá no Japão é verão, e o inverno sempre traz aquele friozinho, e aí a gente tem sempre aquela dificuldade, sobretudo se o treino acontece de manhã, a gente prefere ficar treinando na cama ao invés de ir para o treino, ou se for no final do dia, preferia talvez aquele vinhozinho e ficar um pouco, por assim dizer, um pouco mais aquecido. Mas aí, professores, eu pergunto se as tecnologias no esporte, elas um dia vão nos permitir esquecer esse treinamento físico e pensar só no vinhozinho ou na cama. Será que é possível que a gente chegue com a tecnologia nesse ponto? Eu acredito que não. O que acontece, a gente são muitos anos de treinamento, né, de conhecimento e informações, e mesmo o paradigma que nós seguimos de treino, que seria uma coisa que deveria, para acontecer isso que você falou, a gente deveria mudar todo um paradigma de comportamento. Eu acredito que a curto prazo, a médio, longo prazo, esse que você propôs é muito difícil. Não tem como prescindir do treino, em função até mesmo da forma como o ser humano funciona, né? O organismo humano funciona. Você não tem como você potencializar ou você manifestar todas as potências e capacidades do indivíduo se ele não for submetido a uma situação de estímulo para desenvolver essas capacidades, né? Por exemplo, até como o próprio professor Pesqueiro colocou no nosso encontro anterior, geneticamente você estabelece os limites, né, e as possibilidades, as melhores características do sujeito para determinados tipos de resposta, né, e resposta ao treino. Então, assim, praticamente é impossível o indivíduo hoje, evidentemente com a lógica de treino que nós temos, com todo esse mecanismo, esse conhecimento que nós temos, conduzir o indivíduo ao seu melhor rendimento sem o treino, né? Sem a ação do treino. Então, eu entendo que isso não é possível nesse momento. Antes de eu retornar a pergunta para o professor João, o que o professor Luiz está se referindo ao programa Tecnologia em Perspectiva, que tem a versão para televisão no canal da TV UERJ disponível. Mas então, professor João, professor João Pesqueiro, é possível a gente ter algum tipo de tecnologia que nos ajude a se exercitar, mas sem abrir mão, de fato, ali da soneca ou do vinhozinho? É engraçado você falar isso, Vitor, porque eu sempre fiquei pensando, eu ficava imaginando assim, se você tivesse um exoesqueleto, sabe essas estruturas que estão se desenvolvendo para pessoas que têm deficiência física, que a gente chama de exoesqueleto, né? Você montar uma estrutura que faz com que a pessoa... Sustenta, né? Uma estrutura que sustenta a pessoa, já que os músculos não conseguem sustentar, não é isso? Isso, e aí eu ficava pensando assim, será que se eu tiver um exoesqueleto, que ele faça, por exemplo, eu vou correr,
Na verdade, quem está correndo é o exoesqueleto. Eu estou lá dentro simplesmente assistindo um vídeo, ouvindo uma música, e o exoesqueleto está fazendo esse movimento. Porque pensa, será que isso funciona? Será que isso funcionaria como uma forma de eu exercitar a minha musculatura? Mas, porque, na verdade, não seria eu quem estaria fazendo a atividade, seria o exoesqueleto, né? Então, como o Luiz falou, eu acredito que não. E eu acho que já existe tem muita gente que não faz atividade física, né? E o preço que se paga é muito alto. O Luiz comentou uma história da importância de se fazer atividade de força, né? E isso tem uma implicação muito grande. A partir dos 30, 35 anos, a gente começa a ter um processo chamado de sarcopenia, que é a mudança, a transformação da nossa musculatura, das nossas células musculares em células de gordura. Isso é um processo natural que ocorre. Então, a atividade física faz com que a gente diminua esse processo de sarcopenia. E isso tem um impacto muito grande, porque, como a gente sabe, se você perde a sua musculatura, a sua estrutura óssea começa a ficar fraca, e aí vem todos os problemas da idade que a gente conhece. Então, a importância de você fazer atividade física é extremamente grande. Você pode até ficar sem, mas você, como eu falei, você vai pagar um preço muito alto por isso. Então, pelo que eu posso supor, a gente, para resolver esse problema, que 35 anos já é uma fase adulto, um adulto geralmente bem avançado, inclusive já bem depois da faculdade. E aí acho que é justamente quando acontecem os problemas de tempo, etc. e tal, que às vezes acabam dificultando o exercício. Então, teria algum outro momento que a gente pudesse... Claro, pelo que eu entendi, a atividade de exercício deveria acontecer o tempo todo, mas para evitar isso, talvez lá no começo, na tenridade, a gente poderia justamente fazer algum tipo de atividade para criar uma poupança para evitar esse tipo de problema para o futuro? Eu acredito que não. Eu acho que você, como você falou, na realidade, você não cria essa poupança de massa muscular, né? Você sempre está exercitando para você manter as suas células musculares. Se você para, quer dizer, independente de você fazer, na realidade, esse processo de sarcopenia, eu acho que ele acontece porque a gente acaba se exercitando menos. Mas é um processo natural, essa transformação de musculatura em gordura. E o que acontece é que você precisa exercitar para que você faça com que essas células musculares se mantenham vivas, né? E não vivem em gordura. Mas acho que o Luiz talvez possa falar um pouco mais do que isso. Eu em parte, assim, eu concordo que realmente a gente até tem um ditado que a gente fala que exercício físico não é vacina, né? Não é aquela coisa que você toma uma vez e preveniu para a vida inteira. Então, isso que o professor Pesqueiro coloca, isso é realmente importante. Vamos dizer assim, a manutenção da atividade, né, cotidiana, por isso que a gente fala uma prática cotidiana e usual, né? Porque quando você deixa de fazer, o nosso corpo ele tem um princípio que a gente usa muito na biomecânica que se chama economia de movimento. O corpo atua de acordo com aquilo que você solicita dele, né? Se você solicita pouco, por exemplo, se você é um indivíduo sedentário e solicita pouco do seu corpo, ele acaba não desenvolvendo ou não mantendo as características que ele adquiriu. No caso, aí a gente está falando da produção de força, né? Dessa capacidade de produzir força. A questão de você começar a atividade física desde a infância e esse sentido da reserva de movimento, né, da reserva de capacidades, na realidade é muito mais para a construção dessas capacidades e colocá-las num estágio ótimo, né, de uso. E esse estágio ótimo de uso, evidentemente, quando você é criança, você tem um processo chamado de desenvolvimento, né, onde você vai adquirindo características plásticas e funcionais e chega num limite de desenvolvimento. Quando você chega no limite de desenvolvimento, você começa a fazer um pouco a melhora do que você conseguiu adquirir e a manutenção do que você conseguiu adquirir. Então, a questão da perda de força, o que se trabalha, no caso específico da capacidade, né, que na realidade a gente não perde força, a gente perde a capacidade de gerar força por meio da ação muscular. Então, essa capacidade é que nós começamos a perder em função, inclusive, do que o professor comentou, que é a perda de massa muscular, né? Que é essa perda de massa muscular que mais adiante vai, inclusive, contribuir também com uma perda significativa de massa óssea, porque todo esse mecanismo ele atua em conjunto. Então, na realidade, o que é recomendável você começar na tenridade? Tem características, principalmente motoras, se você não começa a ativá-las quando é criança,
chega a um ponto que você não consegue mais ativá-las da melhor forma. Então, ativa-se durante a infância, você coloca os mecanismos, você desenvolve neurologicamente até o máximo das tuas capacidades, da tua potencialidade, e dali da frente tu faz a manutenção. Sabendo que, se você não faz isso, a tua taxa de perda, por exemplo, da capacidade do comprometimento da capacidade de gerar força muscular, essa taxa de decréscimo ela é bem maior do que se você mantém a atividade. Ou seja, quanto mais tarde você começa a fazer exercício físico, menos você desenvolve as suas potencialidades e menos material de capacidade você vai ter depois para regredir a queda. Essa é a importância de se começar bem cedo. E aí, falando de começar bem cedo, tem muitos atletas de alto rendimento que, na verdade, até começaram bem cedo. E aí, eu queria trazer para o professor João Pesqueira a seguinte pergunta, porque, inclusive, há uma questão genética que a gente pode ali identificar nos indivíduos, como, por exemplo, para fazer uma determinada prática de esporte, a gente teria a presença ou não do gene alfa-actinina 3, ou ACTN3, que aí eu gostaria se o senhor pudesse explicar assim, brevemente, se possível, sobre esse gene e o que acontece com ele, que faz com que a pessoa esteja mais voltada ou não para essa prática desse esporte, professor? No atletismo, né? Na verdade, não só para atletismo, para todas as modalidades esportivas que exijam força, explosão. Na verdade, esse gene, alfa-actinina 3, ela é uma proteína que é expressa principalmente na musculatura esquelética, e ela é uma proteína importante para a estabilidade muscular. Então, ela foi descoberta, foi descrita em 1999, e a importância dela é que grande parte, ou a maioria dos atletas que fazem atividade de força, os atletas de alto rendimento, eles expressam essa proteína, na verdade eles produzem essa proteína lá na musculatura. Por que isso? Porque existe, olha que coisa interessante, existe uma variante genética, na verdade é a troca de uma base lá no nosso DNA, que faz com que essa proteína seja produzida, dependendo da etnia, de onde vem a pessoa, em geral mais ou menos 1/5 da população mundial não tem essa proteína, não produz. Olha que coisa interessante. Essas pessoas, elas não produzem alfa-actinina 3, então a musculatura delas não tem essa proteína. E pelo fato dessas pessoas não terem essa proteína, elas têm uma maior dificuldade em atividade que exija explosão. Então, é aquela história, se você olhar os atletas de alta performance, os atletas olímpicos, por exemplo, que correm lá os 50 metros, por exemplo, o Usain Bolt, por exemplo, se você olhar esses atletas que têm alta performance, todos eles têm essa proteína. Então, isso mostra, tanto que esse gene foi chamado de gene da velocidade. Então, isso dá uma diferença muito grande se você vai fazer uma atividade de explosão, Se você quer ser um corredor de curta distância, um corredor de alta velocidade. Pode ser que você tenha dificuldade em relação ao fato de você não ter essa proteína. Olha que coisa interessante, Então, isso já dá uma diferença muito grande. Então, você olhar, saber se a pessoa tem ou não tem essa proteína, se ele produz essa alfa-actinina 3, é importante até para você direcionar a modalidade que a criança, ou pensando numa criança, o que ela vai fazer de atividade esportiva. Mas aí, já que o senhor trouxe bem assim para o ponto para a criança, e aí a pergunta é primeiro para o professor João, mas também gostaria de ouvir o professor Luiz, que é da área de educação física. Quem é o responsável por fazer, de repente, essa identificação para a criança possa, de repente, ir para uma área de atletismo, para que ela possa ir para uma área, sei lá, de vôlei, ou, sei lá, até como o meu caso, vai dançar, literalmente, que o meu exercício é dançar. Eu acho que a responsabilidade disso, eu diria que é a princípio dos pais. Eu diria que, inicialmente, eu estaria preocupado saber se meu filho, o que ele gosta de fazer. Então, é a coisa que a máxima que eu uso, a história do prazer, O que o meu filho gosta de fazer, o que dá prazer para ele, que atividade física, ele tem prazer de fazer. Vamos identificar isso, e aí, uma vez identificado isso, vamos colocar, por exemplo, meu filho gosta de correr. Então, tá bom, ele gosta de correr. E aí a ideia é, será que ele vai se dar melhor correndo curta distância ou longa distância? Será que ele
tem mais propensão a ser um maratonista, né? Ele tem mais resistência. Então, essa é uma pergunta importante, porque se ele tiver maior propensão, mais resistência para fazer esporte de resistência, né? Para ser o longa distância, né? E eu coloco ele para correr curta distância, pode ser que ele não se dê bem, entendeu? Em relação aos coleguinhas dele, e ele diz, não gosto de correr. Eu achava que gostava de correr, mas eu não gosto. Da mesma forma, natação. Meu filho gosta de nadar, mas será que ele é melhor para ele nadar curta distância ou nadar longa distância? Ficar fazendo tiros longos, entendeu? Isso é uma coisa importante, que esses testes genéticos, e principalmente a gente analisando a alfa-actina 3, talvez dê uma boa indicação, ou pelo menos uma orientação. Se, por exemplo, o corpo dele produz a alfa-actina 3, tá bom, então ele deve ter uma maior propensão a fazer atividade de explosão, de força. Então vamos colocar ele para correr curta distância. Aí você fez o teste. Aí eu pergunto, só para a gente aqui concluir esse trechinho. Fizemos o teste genético e tudo mais, descobrimos que a criança tem essa questão da explosão, mas ela será feliz ali? O senhor estava falando prazer. A criança será feliz no desenvolvimento dessa atividade depois de ter feito toda essa descoberta? A história do prazer tem que vir antes. Se ele é feliz correndo, tá, então vamos botar, aí ele expressa a alfa-actina 3, tá bom, então vamos colocar ele para correr curta distância. E a história do ser feliz, é ele que vai dizer. E eu acho o seguinte, se ele começa a correr curta distância, aí ele começa a ter uma performance boa entre os amiguinhos dele, e isso talvez seja um estímulo prazeroso para ele continuar. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Luiz sobre isso. Eu ia perguntar justamente isso ao professor Luiz, se ele, o que ele pensa do assunto. Eu vou começar falando exatamente do final, pegando, como sempre, o Pesqueiro levantando uma bola de ponta sensacional aí, na pinta, né? Quando ele fala essa questão, existe uma coisa dentro da área de aprendizagem motora, né, que é a área onde a gente estuda os fatores que influenciam no aprendizado e tal, que tem muito a ver, a gente está falando de criança é muito, dependendo da faixa etária, né, a gente divide em 3 etapas, ou a criança ela tem uma etapa que ela desenvolve, tem uma etapa que ela aprende, tem uma etapa que ela treina. Essas 3 ações, elas são completamente diferentes do ponto de vista da intervenção de quem está acompanhando essa criança, né? O treino é uma coisa, aprendizado é outra e desenvolvimento é outra, completamente distinto. Mas nessa questão do aprendizado, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma criança que ainda está aí, porque essas questões não são estanques, né? Esses momentos não são estanques. Então, uma criança está nessa fase que ela está aprendendo, mas já está começando também a treinar. E aí o que se falou, né, foi o Pesqueiro falou, a questão do prazer. Tem uma coisa em aprendizagem motora que a gente chama de CR, que é conhecimento do resultado. E esse é um fator motivador importantíssimo para a pessoa ter aderência à atividade que ela faz. Por exemplo, se essa criança ela chega num ponto onde eu entendo, por exemplo, tem essa condição de fazer não só o teste genético, mas pegar todos os fatores que eu tenho. Por exemplo, o desempenho dela em corridas, em testes de corrida, em teste de coordenação, em teste de força, eu tenho um cenário que me aponta, né, para uma tendência dessa criança. E aí eu vou selecionando a atividade e eu percebo que se eu coloco ela numa prova, por exemplo, para treinar 100 metros rasos, ela tem o perfil, né? Conhecendo já, a gente viu aqui que ela tem o perfil motor e fisiológico para isso, e mais o teste genético que apontaria que realmente ela tem as qualidades aí no genoma dela que permite a ela chegar a um nível altíssimo. Eu coloco essa criança, evidentemente que se ela tem esse perfil, ela vai apresentar bons resultados. E na medida que eu apresento para ela, né, a evolução nesses resultados, ela fica estimulada a continuar na prática. Né? Que é o que a gente chama de conhecimento do resultado. Né? Então, esse fator CR é um fator conhecido dentro da área de aprendizagem motora e é um fator que o bom profissional que acompanha isso, o professor de educação física, no caso aí, ele utiliza esse fator como forma de motivar. Porque muitas vezes a pessoa até não adere à atividade porque ela não percebe em que ela está melhorando. Por exemplo, quando você entra para uma academia ou você entra para fazer uma atividade, você entra, por exemplo, na academia, eu cansei de ter alunos, na época que eu ainda trabalhava em academia, que me chegava assim, falando, o que você deseja aqui? Não, eu quero perder essa barriga. E muitas vezes, assim, queria perder a barriga para o carnaval, que era 3 meses depois. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, mas quando é que você começou a ter essa barriga? Porque a pessoa não tem essa percepção. Quando ela olha, de repente, ela olha e vê, estou com uma barriga. Porque isso é adquirido aos poucos.
Aí se a pessoa vira para você e fala assim, eu acredito que aí o cara com, por exemplo, os 40 anos, eu acredito que com os 20 anos eu comecei, você adquiriu uma barriga em 20 anos, você quer perder em 3 meses. Não vai rolar, não vai acontecer. Ela tem direito adquirido. Isso dá até processo na justiça. A barriga pode até te processar se você tentar acabar com ela de um momento para outro. Isso tem que ser no papo, na calma, e a coisa tem que ser levada com calma. Então, assim, a pessoa acaba... Se eu chego para o cara e digo que ele vai perder, vai ser um fracasso, porque ele vai ficar todo dia olhando para a barriga, toda hora, e a barriga não vai diminuir, pelo menos não na taxa que ele quer, né? Numa taxa de perda grande. Então, o que eu tenho que fazer? O que um profissional esperto? Ele vai mostrar para os caras as outras variáveis que indicam que o treinamento que ele está fazendo está dando efeito. Então, por exemplo, olha, vamos ver aqui. Você fica cansado com 10 minutos de atividade. Daqui a 2, 3 meses eu vou te mostrar que você vai ficar cansado com meia hora. Dali 1 hora. Então, isso está indicando que o teu sistema cardiovascular está melhorando, provavelmente o teu metabolismo está mais eficaz. Ou seja, você está ganhando uma série de fatores, né, que são positivos para a tua qualidade de vida, que ainda não aparecem ali. Então, esse fator é motivação. Você tem que mostrar para a criança, né, no caso aí a criança, que esse conhecimento do resultado é uma coisa importante. Só para fechar, Vitor, eu sei que eu estou sendo prolixo demais, mas só para fechar, a base do trabalho com criança, a gente fala muito do esporte pensando no alto rendimento, né? E o direcionamento para o alto rendimento. Mas tem uma máxima que a gente, quando trabalha com criança, a gente levar em consideração, a criança tem que ter o máximo de experiências motoras possíveis, até mesmo para ela, lá no alto rendimento, por exemplo, se ela vai para uma prova de força, mas ela não tem coordenação, se ela não tem percepção espaço-temporal, se ela não tem tudo isso desenvolvido, a força dela, do ponto de vista prático, ela vai ter uma grande capacidade de gerar força, mas do ponto de vista prático, essa força pode não ser aplicável. Então é importante que a criança, que seja oferecida para a criança, sempre uma grande multiplicidade, pleonástico negócio, de experiências motoras. O que, infelizmente, eu acho que na nossa realidade brasileira, muitas vezes não acontece, porque nem sempre a escola vai estar ali preparada, vai ter a quadra, né? Então isso também acaba sendo uma dificuldade, mas eu não queria entrar nessa seara, porque o nosso assunto é tecnologia, e para falar justamente sobre tecnologia, eu queria, professor Luiz, se o senhor pudesse assim, apresentar para a gente bem rapidinho, porque o nosso tempo já está até ultrapassado, na verdade, se você pudesse nos apresentar algumas tecnologias que podem ser utilizadas no esporte, seja no esporte de alto rendimento e uma outra para um esporte ali nosso do dia a dia. A minha área, como eu te falei já, a minha área é biomecânica, eu trabalho com movimento humano. Tá? Então, dentro desse contexto, para a gente é muito importante o movimento corporal. O movimento corporal, para mim, ele tem uma assinatura. Cada pessoa ele se movimenta de uma forma específica, né? E a gente lê essa forma de movimento segundo as variáveis físicas, né? Que a gente chama de variáveis biomecânicas, para a gente ter uma ideia de qual é esse estado de movimento. Nesse sentido, você tem uma tecnologia hoje que é de captura e análise de movimento, né? Quer dizer, na realidade, você capturar o movimento por meio de filmagens, por meio de transdutores e tal, para você analisar o movimento. Esse tipo de tecnologia ele pode ser utilizado desde o início, desde a base, né, até o alto rendimento. O que vai mudar, o que vai alterar aí, vamos dizer assim, é o custo, é a definição do equipamento, é a qualidade do equipamento no sentido da sua precisão, resolução, né? Aquilo que a gente falou, as qualidades metrológicas do equipamento. O que vai mudar é isso. É a qualidade de medida dele, a capacidade de medir coisas com mais precisão, com mais velocidade. Porque no alto rendimento eu preciso de câmeras com alta velocidade de captura, né, que a gente chama de high speed, né, que são câmeras com alta velocidade de captura, e sistemas bem mais complexos, porque os atletas eles estão ali no nível de carros de Fórmula 1, vamos supor. E aqui na infância, eu preciso desses mesmos protocolos, só com equipamentos muito mais simples. Então, uma câmera de celular, com programas que você tem livre na internet hoje, você consegue ter um sistema de análise de imagem tão importante quanto você teria para o alto rendimento,
adequado ali àquele momento de início da prática de movimento. Eu diria que esse tipo, por exemplo, que é uma coisa nova, né? Até no alto rendimento no Brasil, essa análise de imagem, de movimento, tem pouquíssima coisa sendo feita aí, é um tipo de tecnologia altamente importante para qualquer nível de intervenção, de verificação, que pode ser utilizada desde a tenridade, raramente o é, até o alto rendimento. Muito pouco também o é, mas é usado. Então, quer dizer, a tecnologia, pelo que você está falando, ela está aí acessível para todo mundo de alguma forma. Agora, precisa ter também alguém que seja tecnicamente experimentado para poder fazer bom uso dessa ferramenta, suponho, sim, né? Então, tá bom. Professores, como falei, o tempo está assim, super curto, nós tínhamos muitas coisas para falar, mas acho que é assunto bom quando a gente justamente chega nesse momento assim, eu quero falar mais coisas, mas eu preciso cortar agora. Então, é sinal de que teria muitas coisas ainda para a gente conversar. Queria agradecer ao professor João Pesqueiro por estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado, Vitor. Obrigado aos ouvintes. Queria agradecer também ao professor Luiz Alberto pela sua gentileza também aqui de se colocar, fazer as suas observações. Muito obrigado, professor. Obrigado, e o Laboratório de Biomecânica do Instituto de Educação Física da UERJ está à disposição de qualquer profissional ou pessoa que atua na área do esporte que quiser conhecer mais sobre tecnologia no esporte, tá? Nós estamos à disposição lá. E aí, como é que alcança o laboratório? Meu e-mail é o seguinte, B de bola, M de Maria, C de carro, _, E de educação, F de física, tá? Então, BMC, _, @yahoo.com.br. Esse é o mais comum, é o que me comunica. Quando entra ali, eu já recebo informação de que entrou e-mail. Professor João, também, de repente, gostaria de deixar alguma forma de contato? Sim, a gente tem um site, o Atletas do Futuro, ele tem uma página no Facebook, que é Atletas do Futuro, ele tem o site, né, atletasdofuturo.com.br, e tem um laboratório aqui na Escola Paulista de Medicina também, tem o meu site do meu laboratório, que é labjbpesqueiro.com.br. É o laboratório aqui Lab, J de João... B de bola... B de bola e Pesqueiro. Pesqueiro sem I. Lab JB Pesqueiro, de João Bosco. Este foi o Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Hoje, nosso programa debateu sobre a utilização da tecnologia no esporte em uma conversa agradável com o professor João Bosco, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e com o professor Luiz Alberto, do Departamento de Ciências da Atividade Física do Instituto de Educação Física e Desportos. Obrigado, professores, pela continuidade da nossa conversa nessa versão podcast, que também contou com a produção de Aline Zacher, João Boeri e Matheus Andrade, além, óbvio, dos trabalhos técnicos de Eduardo Sobral. Eu sou Vitor Quaresma e a gente se vê no próximo Tecnologia em Perspectiva versão podcast, trazendo a temática Cidades Inteligentes. Você sabe o que é considerado uma cidade inteligente? Aguarde o próximo podcast.